Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a $41.200. Bitcoin que continua próximo de uma decisão e meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser atualizar a situação, te mostrando principalmente onde as instituições estão segurando o preço acima e abaixo e qual a minha perspectiva e estratégia para a madrugada. Além disso, também quero comentar um pouco da situação do dólar, que fechou abaixo dos 5 pela primeira vez em muito tempo. E para finalizar, vamos fazer a análise das 10 altcoins mais pedidas. ADA, Ape, BNB, EGLD, Ethereum, Gala, Litecoin, Luna, Mana e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se você não sabe, a gente está com uma parceria sensacional com o TRDR e o TRDR está vindo para o Brasil. Até por isso a gente criou esse canal de configurações tutoriais, onde você pode pegar todos os indicadores que eu utilizo aqui de sentimento. Então você vir aqui, criar o seu usuário antes e depois clicar aqui no template Investidor Moderno. Muitos me perguntam do book também, dá para você pegar somente o order book se você já tem um trade system, beleza? Vou deixar no primeiro link na descrição, somos quase 1000 pessoas na comunidade aqui no Brasil, estamos muito felizes com esse crescimento exponencial que a gente está tendo no TRDR aqui. Beleza, hoje meu objetivo vai ser começar falando de 1 hora aqui já, tá? Se quiser um vídeo um pouco mais completo, tempos gráficos maiores, vai no vídeo de mais cedo assim que acabar esse. Mas vamos atualizar a situação aqui do Bitcoin, depois vamos falar do dólar, que está em 4,97, e por fim, a gente faz as altcoins aqui, começando da ADA e indo até ao Ripple, beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito, e ativar o sininho. Muitas pessoas estão reclamando que o YouTube não está avisando quando os vídeos saem, né? Então lembrem-se que por volta das meio-dia e às 8 da noite tem vídeo aqui no canal. Tranquilo? Vamos lá. Investidores, começando aqui no Bitcoin em 1 hora, numa análise técnica, lembrem-se que a tendência é de alta nesse momento, enquanto a gente não perder essa região aqui dos $40.000, tá? Se perder esses $40.000, a gente pode ter problema aqui em prazos menores, mas enquanto estiver acima, a gente tem muito mais suporte abaixo que resistência acima, inclusive com esses volumões aqui abaixo. Não tem muita resistência acima, tá? Eu diria que a gente tem alguns pontos que a gente precisa romper. 41.500 e os $42.000. 42 para ser um pouquinho mais conservador, tá? Mas eu particularmente ainda mantenho certa exposição no mercado. A minha estratégia é muito clara. Ou eu espero os 42 e um reteste para eu me expor mais, um rompimento, né? Ou então eu vou me expondo mais à medida que a gente for liquidando aqui, tá? As minhas exposições, elas continuam não tão grandes, por causa principalmente da incerteza ligada ao S&P, ao conflito e tudo que está acontecendo no mundo, e também aos nossos indicadores de sentimento que deram uma piorada, né? Chegou a 1.8 nosso long short rate, ou quase hoje, e deu uma baixadinha, tá? Nas últimas horas melhorou, a gente está aqui em 1.6, continua para mim um sinal de risco, assim como o CVD. Está muito semelhante o comportamento dos dois, né? Nesses últimos dias. Isso me mostra que as sardinhas, elas estão sim se comportando de maneiras bem coordenadas, né? Então, assim, o preço começa a cair, elas começam a comprar, isso não é muito bom. A gente pode ter novas quedas para ter novas acumulações. Essas sardinhas acabam comprando e acabam sendo estopadas e liquidadas, e a gente tem que estar lá para fazer as compras onde elas estão perdendo, tá bom? Então, minha estratégia vai ser basicamente compras aqui, ou então aguardar o rompimento e compras mais acima, se a gente conseguir realmente formar um novo range acima dos $42.000, tranquilo? Mas o principal objetivo desse vídeo, eu acho que nem vai ser essa análise técnica do Bitcoin apenas. A gente também precisa falar um pouco do dólar, né? Afinal, todo mundo fica desesperado quando o dólar começa a cair assim, tá? E o ideal, na minha visão, é que você não se preocupe muito com o dólar, na paridade BRL, quando você vai tomar as suas decisões no Bitcoin, né? Porque numa boa, ninguém sabe para onde o dólar vai, né? E na verdade, normalmente quando todo mundo está falando que o dólar vai a 6, 7, é o momento de você vender. Quando está todo mundo falando que ele vai a 4, igual a gente começa a ver agora, né? Está na hora de você comprar. Então, o que eu faço nos meus investimentos de longo prazo, né? Eu defino uma parcela que eu quero manter em dólar sempre. E uma parcela em real, né? Afinal, a gente vive aqui no Brasil. E eu acho importante você sempre pensar nessa diversificação. Lembrando que quando você está exposto em Bitcoin, você também está exposto em dólar, né? Então, cada um vai ver o que se sente confortável nessa exposição. Para mim, é uma exposição sempre superior a 50%, em alguns momentos mais, outros momentos menos.
Então pensa comigo, se eu quero ter sempre mais do que 50% do meu capital exposto em dólar, o que eu vou fazer? Quando o dólar começa a subir, igual a gente foi de 4 para 6 quase, o que acontece com essa minha exposição? Ela passa muito dos 50%. Se ela passa muito dos 50%, o que eu faço? Eu vendo dólar. Porque eu vendendo dólar, eu consigo voltar para ter mais dólar do que real, entendeu? E se o dólar cai muito, o que acontece com essa minha exposição? Ela começa a diminuir. Vamos supor que ela chegou a 60%. Se o dólar começa a cair, ela começa a ir para 58, 56, 55, 50. Quando abaixa de 50, eu falo, opa, tá no momento de eu comprar dólar de novo, tá? É isso que eu faço, basicamente. E, na boa, eu tento olhar quando tá todo mundo falando para um lado para fazer o outro, igual muitas vezes a gente faz no Bitcoin, mas no dólar principalmente, tá? Então já faz aí algumas semanas que eu tô comprando dólar, próximo desses R$5 aqui, e eu vou continuar comprando sem tentar prever o futuro, simplesmente rebalanceando a minha carteira para ir pro ponto onde eu me sinto confortável, que é sempre ter mais dólar do que real. Essa é a minha única regra, tá bom? Eu gosto de ter uma regra mais simples, porque essa minha zona de conforto em relação ao dólar, realmente para mim é bem tranquilo, sabe? Eu não fico me preocupando quando a gente tá perdendo o valor assim em dólar, porque a tendência do dólar em relação ao real sempre foi de alta desde que teve o plano real, né? Então eu não me preocupo muito com isso, tá? Assim como eu não fico ganancioso, achando que eu tô ganhando muito quando o dólar tá lá nas alturas. Não, eu simplesmente sigo uma estratégia de rebalanceamento simples, que o único ponto que leva para mim a tomada de decisão é esse rebalanceamento, ou seja, normalmente eu vendo dólar caro e compro dólar barato, e também eu olhar o que os analistas estão falando. Quando eles falam uma coisa, eu tento fazer o contrário, beleza? Então é isso. Continuando, né, e falando aqui uma análise já das altcoins. Mas antes, deixa eu te mostrar onde as instituições estão colocando as ordens, tá bom? Vamos lá. Olhando aqui o agregado, tá? Eu realmente vejo que a gente está tendo bastante equilíbrio nessas ordens. Olha só, 130 contra 132, mesma coisa aqui praticamente no 1%, né? Esse 1% é a distância em relação ao preço das ordens compradoras e vendedoras aqui em várias exchanges, tá bom? Você pode olhar as exchanges aqui que eu tô colocando. E também no 2,5%, ó, 260 contra 258. Então, tá basicamente a mesma coisa, tá? O que isso me mostra? Que essa região próxima aos 41 mil dólares é uma região onde até mesmo as instituições estão indefinidas para onde elas querem mandar o preço, tá bom? Eu ficaria basicamente mais de olho aí para romper os 42, continuação da tendência de alta. Romper os 40, zonas de acumulação mais abaixo aí, com perigo para o preço, porque se a gente rompe os 40 e o sentimento continua piorando, a gente vai ter que ficar esperto, tá bom? Mas enquanto não romper os suportes, eu continuo um pouco mais otimista aí no Bitcoin, mas não é aquele otimismo exacerbado, ou seja, eu estou tendo certa exposição, estou tentando olhar mais para o long em algumas altcoins que estão mais bem definidas, igual algumas que a gente vai olhar aqui no vídeo de hoje. Tranquilo? Vamos lá, então vamos continuar aqui, já indo para a nossa análise das altcoins, tá? E eu lembro para vocês também que na descrição você vai encontrar o link que a gente utiliza para criar conta na Binance, que é onde a gente faz análise de todas essas moedas aqui, tá? 20% de desconto no spot, 10% de desconto nos futuros. Beleza, investidores. Primeiramente, né, vamos falar um pouquinho aqui da ADA Cardano, né? A ADA Cardano, ela continua numa tendência de baixa, tá? Em tempos gráficos maiores, a gente rompeu aquela região de $1, que para mim é uma região muito complicada, tá bom? Então, enquanto a gente não passar essa região aqui, eu não vou ficar muito otimista nela. E meu objetivo nessa análise aqui vai ser fazer uma análise mais de 4 horas no diário, tá bom? Pegando ali desde janeiro, pra gente ver quais moedas estão em tendência de alta, quais moedas estão em tendência de baixa. Um ponto positivo que a gente tem é que a ADA conseguiu formar esse pivô acima dos 85, a gente acaba por ter um suporte aqui. Inclusive, eu vou aumentar esse alerta para os 85, 86 ali, porque a gente pode ter um trade no curto prazo aqui. Não é uma das melhores, tá bom? Na verdade, eu acredito que talvez a gente tenha força para ir testar os $1, mas se a gente chegar aqui, é uma boa zona de distribuição e potencial short, né? Mas tá muito longe, a gente vai discutir isso se acontecer, tá bom? Mas a grande maioria das moedas, o que a gente vai ver? Ou a gente vai ver as moedas em tendência de baixa e com uma potencial nova tendência no curto prazo, ou a gente vai ver as moedas já em tendência de alta, que vão ser as mais bonitas, tá bom? Mas veja que em todos esses vídeos eu vou tentar mostrar para você uma potencial zona de acumulação no curto prazo e zonas de resistência no longo. Beleza? Ape. Vamos lá. Ape é uma moeda nova, né? Então, assim, particularmente eu não sou muito fã de operar essas moedas novas.
Primeiro porque a gente não tem os dados no TRDR. Quando eu não tenho os dados no TRDR, eu nem vou operar muito, tá bom? Porque parece que eu estou operando com o olho fechado. Então, para mim não faz muito sentido. Então, aqui, basicamente, a gente vai olhar só a análise técnica, tá? E a gente pode ver algo muito claro, né? Maior volume no topo, como quase sempre a gente tem, onde o ponto onde as pessoas mais compram é o ponto onde o preço reverte para ter uma correção significativa, né? Do topo, essa correção aqui já foi aí quase 50%, mas a gente precisa lembrar, né, que se a gente for analisar só a abertura e tal, ela está demonstrando força e está numa tendência de alta, tá bom? Então, assim, eu particularmente não opero esse tipo de moeda, tá? E não recomendo que vocês operem, tá? Afinal, se você não for um trader muito experiente e não colocar seus stops, essas moedas podem corrigir muito ou pumparem muito, né? Então, toma cuidado aí, entenda onde você está colocando o seu dinheiro. Grande maioria dos projetos da Binance que lançam assim, tem a hype no começo e depois eles perdem valor, tá? Então, eu particularmente não vou operar aqui a Ape. E a gente, na verdade, tem uma zona aqui de potencial distribuição, tá? Na região do 0,38, justamente por causa desses volumes aqui, tá? Mas só se aparecer no TRDR que eu vou operar isso aqui, provavelmente não. Tranquilo? Detalhe, suporte importante nessa região aqui dos 9,50. Perdeu aqui, sai de baixo, provavelmente a gente vai ter correções bem mais fortes na IP. BNB. Vamos lá. BNB é uma também que está demonstrando força, tá bom? A gente tá conseguindo aqui sair de uma região complicada. Eu acho que a situação da BNB é muito melhor que a da ADA, por exemplo, porque a gente já passou aquela zona, olha só, que a ADA ainda vai testar lá num dólar, tá bom? Então eu acho que a situação da BNB tá boa, tá? Eu particularmente estou um pouco exposto em BNB. E minha ideia aqui, né, é captar potenciais retrações para continuar esse movimento de alta. Só teremos problemas aqui no rompimento dos 360, o que parece distante nesse momento, tá bom? Então a BNB será uma das melhores aí que a gente vai analisar sem sombra de dúvida. EGLD. Vamos lá. A EGLD também assumiu uma tendência de alta aqui no curto prazo, porém ela tem zonas de resistência perigosas um pouco mais acima, tá bom? A gente tem muito volume nesse topo, muito volume aqui nesses fundos, então é uma região um pouco complicada, tá? Eu não operaria ela muito no longo prazo, a gente está de olho nessa retração aqui nela no 167,50. Ou então uma retração mais significativa para quem quer operar mais aí um day trade, né, um swing trade ali nos $163, tá? Me parece bonita, só vamos ter problemas aqui se a gente romper essa linha de tendência aqui, esse ponto de controle próximo do 135, tá? Curto prazo das moedas, praticamente todas vai estar bem legal. Só tem que tomar cuidado e escolher bem a moeda que você vai, porque no longo prazo, por exemplo, a EGLD não acho que está tão bonita assim. Igual, por exemplo, o Ethereum está, tá bom? Vamos lá, o Ethereum é outro aqui que também conseguiu romper a linha de tendência, situação muito semelhante à BNB na minha visão. Eu particularmente vou deixar um alerta aqui nessa região abaixo das 2.800, como um suporte no 4 horas que pode realmente ser aqui uma oportunidade para a gente, tá? Detalhe, o Ethereum também pode ter um rompimento desses topos aqui, próximo dos $3.000, formar um novo range aqui é algo positivo. Deixou bastante volume nesses fundos aqui, me parece uma situação interessante no Ethereum, mas lembre-se que a gente ainda vai ter resistências fortes aqui acima, então toma cuidado, tá bom? Ethereum é uma aí que, apesar de estar numa tendência de alta nesse curto prazo, o ideal seria a gente ver ela acima dos $3.300. Se passar aqui, realmente acredito aí num movimento bem mais forte no Ethereum. Enquanto não passa, cara, eu seria um pouquinho mais conservador assim, tá? Mas podemos ter esse trade aqui no curto prazo, tá? Todas as moedas que eu vou mostrar aqui, galera, eu acredito num trade, tá bom? A única que eu realmente vejo assim como, pô, vamos nos expor nesse momento, eu acho que é mais o Bitcoin ou a BNB, se você aí também gosta dela para pagar as taxas, beleza? Tá bom, continuando, Gala não tá muito legal na minha visão, tá bom? Apesar de a gente ter rompido essa zona perigosa, a gente já voltou, o ideal é que a gente rompa de volta, tá bom? Se romper aqui de volta, quem sabe a gente pensa em alguma coisa, afinal tem uns suportes com volumes importantes aqui, mas ainda carece do rompimento de volta aqui dessa região aí dos 25 cents. Antes disso, eu sinceramente não faria nada, tá? Isso aqui pode ser simplesmente um grande padrão da continuação da baixa, não acho que a Gala tá muito legal. Litecoin. Vamos lá, Litecoin conseguiu ultrapassar uma zona importante, tá bom? A gente tem esse alerta aqui na região dos 111 para um potencial trade de curto prazo. Também temos esse rompimento aqui na região dos 118 como potencial trade de curto prazo. Litecoin me parece legal, mas lembre-se que também vem numa tendência de baixa muito feia, tá bom? Então não é uma das minhas favoritas aqui no momento. Luna.
A Luna já é uma das minhas favoritas, tá bom? Porque a gente está numa tendência de alta muito clara aqui nela. A gente tem bastante volume nesses fundos que a gente deixou aqui e nesse rompimento para cima. A gente tem alguns alertas aqui nela no curto prazo para pensar numa continuação dessa tendência de alta. Para mim, a Luna é uma das melhores, tá? Uma das mais fortes aqui. A gente rompeu também esse padrão. Retração, para mim, é oportunidade, tá? Só teremos problemas realmente se a gente perder essa região, primeiramente dos $86. E depois aqui dos 80. Perdeu os 86 já é problema pra mim. Então, cuidado com esses 86. Mana. Vamos lá. Mana continua numa tendência de baixa, tá bom? A gente precisa dessa demonstração de força passando dos 2,58. Antes disso, não faria nada. Na verdade, se perder aqui, pode até ser um short. Então, cuidado com os 2,35. Ripple. Vamos lá. Ripple conseguiu ter um rompimento legal aqui. Acho que tá numa tendência de alta agora, apesar de ter uma zona um pouco complicada aqui nesse momento, ó. O ideal seria conseguir se manter acima desse candle de volume, desse topo. E basicamente, esse aqui que eu estaria de olho, tá? Um rompimento mais forte aqui. Procuraria uma retração ou no 4 horas aqui, ou uma retração mais de curto prazo nesse nosso pivô. Se voltar para retestar aqui essa região também, olha só, dos 78, 80, pode ser uma oportunidade também de compra no 4 horas, tá? Então a Ripple me parece interessante. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Vou deixar o canal aqui de configurações do TRDR para vocês no primeiro link da descrição. Lembre-se, também tem os links da Binance aqui. Tem um link para você criar a sua conta no TRDR e ganhar 7 dias gratuitos também. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê amanhã antes do meio-dia. Até lá!